Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo, mas sejam bem-vindos. Eu vou dar continuidade àquela nossa última aula, né, que a gente vinha falando sobre o Renascimento. Vou recapitular algumas coisas com vocês e aí a gente retoma de onde parou, tá bom? Pois vamos aqui. Pronto, galera. Aí é o nosso slide, vou disponibilizar ele para vocês através do link. Acho que até já disponibilizei, não tenho certeza. A gente estava falando sobre o Renascimento, né? Na nossa última aula a gente viu essa linha do tempo, estão lembrados? Separei para vocês, a gente separou a Antiguidade Clássica, Idade Média, Renascimento. Lá no presencial nós dividimos bem isso lá no quadro para a gente conversar, aí lembrando algumas questões, né? Sempre que a gente fala de Antiguidade Clássica, precisamos lembrar de gregos e romanos. Ideal do período, né? O grande conceito, o antropocentrismo, o homem no centro das ideias, norteando filosofia, ciência e arte. O ideal de beleza vai ser o ideal de beleza naturalista, né? Eu vou seguir uma arte naturalista, tentando copiar o mundo natural, a partir da mímese, a ideia de imitação. O homem, como é o centro, vai ser a grande referência, por isso o corpo passa a ser muito valorizado aqui na Antiguidade Clássica, certo? Estão lembrados? Vai até por volta do século III, tá? Passando rapidinho só para a gente lembrar. Aí a gente viu a Idade Média, né, aquele período em que a igreja vai dominar, né, essa é a grande instituição desse período, cerca de 1000 anos, do século IV até o século XIV. Sai a referência do antropocentrismo, entra o teocentrismo, não é mais o homem no centro das ideias, a gente vai ter Deus no centro dessas ideias. O corpo, que antes era valorizado, agora passa a ser rebaixado, né, menosprezado, porque o ideal de beleza agora é um ideal de beleza divino. Apenas santos e seres sagrados vão ser representados. E aí, como a duplinha, né? Estão lembrados da duplinha? Que anda com antropocentrismo é ciência e razão, que anda aqui com teocentrismo é fé e emoção. Uma vez tomado pela emoção, eu não vou representar a realidade, galera. Então a arte aqui ela não vai ser uma arte naturalista, ela vai fugir dos conceitos, das ideias do período, né, que antecede a Idade Média, que é o antropocentrismo. Então, vamos ser aqui nos trabalhos, né, como ícones, mosaicos, pinturas, iluminuras, esculturas, tudo muito exagerado, né, tudo é muito exagerado, fugindo da ideia da proporção, né, que é esse abandono da regra de ouro, tá? Aí até o século XIV a gente vive Idade Média, chega no século XV a gente passa a viver o Renascimento. No Renascimento, o que é que nós temos? Retomada dos valores da Antiguidade Clássica. Uma vez que eu retomo, vou trazer de volta tudo aquilo que tinha lá, né? E aí eu vou ter o antropocentrismo novamente, né? O homem no centro das ideias, volto a valorizar o corpo. Ciência e razão chegam junto com o antropocentrismo, né? E aí eu vou ter algumas técnicas desenvolvidas nesse período, né? Tinta a óleo, esfumato, perspectiva e escorço. Vou falar sobre essas 4 técnicas hoje com vocês a partir das imagens, beleza? A gente viu, né, o trabalho do Gildo de Bodoni, aqui uma encáustica, onde ele tenta trabalhar aqui a ideia da perspectiva, né? A gente vê algumas falhas no trabalho, né? Ele tenta apontar já a ideia da ciência, a perspectiva, fazendo uma ideia de profundidade entre a família sagrada e os 3 reis magos e os tratadores dos animais aqui. Porém, né, sem muito êxito por conta do período que ele está, no final ainda da Idade Média, com poucas técnicas disponíveis, né? Têmpera, que é o uso do ovo, encáustica, que é aquele trabalho com fogo, né? E isso vai atrapalhar um pouco no que eles vão conseguir fazer. Porém, essa galera era simplesmente genial para conseguir fazer tudo isso, né? Porque com poucos recursos eles conseguiam fazer trabalhos excelentes para o período, né? Para a época. Porém, né? Olhem o ano, 1305. 1434, né? Quase 130 anos depois, 129 anos, a gente tem o Van Eyck fazendo o casal no fim. Olha a diferença entre as duas imagens. Né? O que é que a gente tem aí? Entre a encáustica, notem como o corpo é representado, né? Os formatos, as texturas, as cores, para a ideia do Van Eyck com o casal no fim. Né? É uma mudança muito brusca, muito drástica em 129 anos, né? Cerca de 130 anos. É pouco tempo para mudar tão rápido assim. Falo isso porque, né? Se vocês olharem, muitos detalhes na imagem, né? Nas próprias roupas, nas vestimentas, nas cores, como elas são utilizadas, né?
O próprio cenário, o ambiente, né? A ideia do vitral, do lustre, e o que é mais absurdo, a ideia do espelho, aqui no fundo da imagem, né? Esse espelho que também brinca com a perspectiva, nos dando uma ideia de contraplano dos personagens, tá? Tudo isso é possível por quê? Óleo sobre tela. A ideia da tinta a óleo. Lembrando que a tinta a óleo vai ser a principal técnica desenvolvida no Renascimento. Os artistas vão começar a entender como retirar óleos, né, extrair os óleos vegetais de sementes, de plantas, para assim conseguir desenvolver a tinta a óleo. Vai ser uma tinta que vai ter uma maior durabilidade, vai ter mais cor, mais brilho, maior qualidade e, o que é melhor, vai demorar a secar. Isso vai permitir com que eles trabalhem melhor os detalhes, certo? E aí a gente chega em outras questões que a gente vai falar, né? A gente pensa em Renascimento, retomou as ideias da Antiguidade Clássica, vai falar só sobre mitologia, os heróis, né? Tudo ligado à ideia dos gregos e romanos. Porém, vocês vão ver que no Renascimento ainda vai existir a questão religiosa. Porém, essa arte religiosa feita dentro do Renascimento, ela vai seguir os princípios do Renascimento, do antropocentrismo, do humanismo, da ciência e da razão. Por quê? Trago aí para vocês três Davis, né? A ideia do Davi, de Davi e Golias, né? Na história bíblica, Davi é escolhido por Deus, né, para enfrentar Golias, o gigante filisteu. Vai estar lá, ele vai precisar pegar uma funda, uma pedra escolhida, né? Essa pedra vai ser capaz de derrubar o gigante e com a espada ele vai acabar cortando a cabeça de Golias fora, certo? Esse é o resumo. Porém, nós temos três Davis em três momentos completamente diferentes, ok? Vamos lá entender. Temos o Davi do Donatello, né? Que está nu, olha aí, o ideal da antiguidade clássica, certo? Um Davi que tá de boa, de boaça, né? Assim, meio blasé. O que ele fez, ele faria de novo. Algo super natural para ele. Tem uma espada imensa, como vocês podem ver aqui, né? Ó, em relação ao próximo Davi que eu vou já comentar, porque tem a espada maior. Muito provavelmente isso indica que o trabalho de degolar, né? De cortar a cabeça como é que é, meu Deus do céu? De cortar a cabeça do Golias, a palavra me fugiu agora. Decapitar Golias tenha sido muito fácil. Né? Tanto é que não há um respeito pelo Golias, né? A cabeça dele está tombada no chão e ele ainda pisa por cima. Esse Davi é bem afrontoso, digamos assim, né? Do Donatello. Já o do Verrocchio é um Davi que se preparou minimamente, né? Tem uma vestimenta, né? Uma espada um pouco menor, bem menor, né? Seria uma espada curta equivalente aí. No seu semblante, ele transparece calma, fez o que tinha que ser feito, porém é perceptível ver que esse Davi, aqui do Verrocchio, ele carrega consigo o conflito. A ideia de que precisou fazer o que foi feito, porém, ele se questiona sobre ter retirado uma vida. Ele carrega o peso de ter tirado a vida de uma pessoa. Em relação ao seu inimigo, Golias há um certo respeito, não é? Porque a cabeça do Golias ela está em pé na frente dele e ele não chega a pisar em cima da cabeça do Golias, certo? Então, esse Davi do Verrocchio já é um Davi um pouco mais pensando, quase como que se colocando no lugar de Golias, se fosse comigo, né? E aí vem o Davi de Michelangelo, muito tempo depois, que é o mais assim, né? Todos esses outros Davis aqui, eles são feitos após o acontecimento. O Michelangelo não. O Michelangelo ele vai decidir escolher o momento anterior, a escolha da pedra, né? Esse Davi ele ainda vai enfrentar Golias. Então é um Davi que está se questionando se esse negócio vai dar certo. É um Davi que está se questionando se essa é a pedra correta, se essa pedra é o suficiente para derrubar aquele homem, né? Então isso vai nos denunciar, né, denotar para a gente, sem falar, todos os ideais da antiguidade clássica, né? Esse Davi nu, a ideia das proporções bem trabalhadas no corpo. E aqui, né, para ficar claro, que o Michelangelo opta por esse questionamento em respeito em relação à humanidade, né? Mas não a humanidade que habita o planeta, mas a humanidade do sujeito, que nos torna humanos, né? Está se questionando sobre ter que tirar a vida de uma pessoa, sobre se vai dar certo, né? Todos aqueles nossos conflitos interiores, ele transparece isso nesse trabalho. E aí aquela questão das mãos, né? Se vocês repararem as mãos, né? Michelangelo é um cara que sempre adorou trabalhar mãos, né? Aqui a mão do Davi, do Michelangelo, é extremamente exagerada em relação dos outros Davis, né? Tanto do Verrocchio como do Donatello, porque o Michelangelo gostava de
de se passar, né? Dizer que ele sabia fazer mãos. Por quê? Olha aqui no trabalho dele também, teto da Capela Sistina, né? O que é que eu vou ter aí como grande foco? Se vocês repararem o centro do quadro, né? Se a gente trabalhar aqui uma linha que corte o quadro ao meio e outra que corte o quadro a tela, né? Essa pintura na horizontal, a gente vai ver que o ponto principal, assim, que chama a nossa atenção aqui é o braço de Deus e de Adão, né? E aí, pasmem, aquela grande máxima, na Idade Média o corpo é desvalorizado. Porém, aqui no Renascimento, Deus acaba ganhando um corpo, né? Olha aí, ó, Deus sendo representado com um corpo. Isso é um absurdo, né? Vai escandalizar muito a igreja. E digo mais, né? Esse Deus aqui nunca se pareceu tanto com Zeus, o grande deus da mitologia grega e romana, é o pai dos deuses. Né? Ele fica lá no Monte Olimpo, pai de Hércules, por exemplo, para quem conhece. Né? Esse deus aí nunca se pareceu tanto com Zeus, então eles vão trazer essa imagem do deus grego para representar Deus. Michelangelo teria feito isso aí, Deus nu aqui, assim como Adão está, nu. Deus também estaria nu. Porém, para a igreja isso seria um grande escândalo. Né? E aí os sacerdotes pediram, solicitaram que Michelangelo cobrisse, né, Deus com essa túnica. Se a gente pudesse retirar Deus aí desse quadro, vocês iam ver vários querubins, né, envoltos desse pano vermelho. Isso nos lembra um órgão do corpo humano. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Tentem forçar aí o entendimento de vocês. Mas isso vai dar para a gente a ideia de um cérebro, né? Falando, né, dos ideais do momento, do renascimento, que Michelangelo vai colocar num trabalho religioso. Dentro do trabalho religioso, uma vez que se chama a criação de Adão, é o momento em que Deus estaria criando Adão e transferindo a ele a vida, né? O toque da vida. Que aí Adão precisaria buscar Deus para ter essa vida, né? Por isso que Deus está lá esticado com o dedo e Adão, prazer lá só. O toque depende mais dele do que de Deus, né? Porque Deus está lá o tempo todo. Então ele precisa procurar a Deus, né? Então essa é a leitura religiosa. Já na leitura a partir do Renascimento, esse Deus do momento é a ciência e a razão, né? Que eles estão voltando, estão retomando isso. E aí, a partir desse fundo com os querubins, Michelangelo cria essa ideia do cérebro, né, que é o que vai ser valorizado. E faz tudo isso, claro, fazendo um trabalho religioso, que a igreja dominou 1000 anos, ela não vai sumir da noite para o dia, ela vai permanecer dentro do Renascimento, sim, né, sendo um grande cliente, encomendando diversos trabalhos aos artistas, tá? Mas eu não vou ficar somente nos trabalhos religiosos, eu vou ter trabalhos mitológicos, claro, uma vez que eu estou retomando esses ideais da antiguidade clássica. Exemplo, o nascimento de Vênus, do Botticelli, né? Quando Cronos tem os testículos cortados por Zeus, né? Cronos, o pai de Zeus, que era aquele que teve relações com Gaia, né? Os titãs, e aí ele que foi o pai dos deuses. E aí Zeus é aquele filho que ele achou que tinha comido, que Gaia enrolou uma pedra e deu para ele comer. Depois Zeus volta, mata o próprio pai, que é Cronos, e assume o trono, né? O poder do Olimpo. Quando ele corta os testículos de Cronos, esses testículos ao cair no mar fazem surgir a Vênus. E aí, a partir disso, né, o Botticelli mostra que conhece a história, conhece o mito e traz aí o nascimento de Vênus. E ele não faz isso de qualquer jeito, né? Ele coloca Zéfiro, né? Se eu não me engano, Deus do vento, Zéfiro, e a primavera aqui do lado. E ele faz isso de uma forma muito equilibrada. Se a gente for dividir o quadro mais uma vez, né? Lembrando ainda da matemática, eixo X, eixo Y, o Alisson pode até me ajudar aí depois com vocês. A Vênus, né, ela vai estar exatamente no que deveria ser o meio do quadro, né, fazendo esse equilíbrio. O Zéfiro, ele vai estar do lado esquerdo, superior, deixando essa margem inferior preenchida apenas pela parte da natureza, referente ao mar e à concha. A primavera vai estar do outro lado, mas na parte inferior, deixando a parte superior preenchida pela natureza, que é a árvore, promovendo assim um equilíbrio no quadro. Eles vão ser muito bem equilibrados, os quadros no Renascimento. Os trabalhos do Renascimento sempre vão seguir uma ideia de equilíbrio, tudo muito colocado. A própria Mona Lisa, quando a gente for ver, ela estava retinha, né? Parada, olhando para a gente, tá? Aqui serve para a gente perceber a ideia da perspectiva, aquela linha do horizonte lá, ó. Estão lembrados? Né? A linha do horizonte, a partir da descoberta dela, né, que os artistas vão começar a descobrir, eles já sabiam, né, da questão do formato da imagem no olho humano. Só que aqui eles vão começar a aplicar essa ideia da perspectiva nos quadros. E isso vai fazer com que eles entendam
que a imagem vai precisar seguir uma certa proporção, que eles vão resgatar lá da Antiguidade Clássica. Como? De que modo? À medida que a imagem se aproxima da linha do horizonte, ela vai ficando menor, né? Vai tendo uma proporção para que isso seja feito, para que nos dê, né, os espectadores, a ilusão de profundidade. À medida que a imagem se afasta da linha do horizonte, ela vai ficando maior, né? Ficando em primeiro plano, chegando muito mais próximo do olhar do espectador. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês em relação ao avião, por exemplo, né? Quando a gente vê um avião no céu, ele está lá pequenininho, não quer dizer que ele é daquele tamanho, né? Porque quando a gente vê de perto, a gente vê o tamanho real dele. Mesma coisa quando a gente vê um caminhão, um carro, um ônibus distante, parece ser pequeno, mas à medida que ele se aproxima, a gente tem noção da dimensão real dele. E aí eles vão começar a fazer esses trabalhos. Mais uma vez, o Tiziano, né, mostra a ideia aí também da mitologia, trazendo aí a ideia de Baco e Ariadne, né? Ariadne vai ajudar Teseu, que é aquele que vai vencer o labirinto do Minotauro. Ariadne vai dar um novelo de ouro, que vai permitir com que ele seguir dentro do labirinto e consiga sair, né, depois matar o Minotauro. Quando ele chega, eles vão comemorar, né, passam uma noite juntos, e aí Teseu se levanta e vai embora. Deixa Ariadne aí a ver navios, literalmente, né, que o navio ao fundo do Teseu indo embora. E Ariadne ainda se recompondo, Baco chega com sua trupe, né, e acaba apoiando, né, dando um suporte a Ariadne. Mas claro, como o deus da festa e dessa bagunça que ele curtia, ele primeiro vai tirar onda com ela, né? E aí Tiziano mostra que conhece essa história mitológica e coloca isso num dos quadros. Além disso, ele também coloca aqui o Holofernes, né, que é uma escultura lá, uma escultura grega, né, ligada ao período helenístico, onde nós temos Holofernes sendo castigado por Poseidon. Não sei se vocês conhecem essa imagem, né? Onde ele está lá com seus dois filhos e duas serpentes marítimas, né? Vão atacar e matar Holofernes e seus filhos por castigo de Poseidon. E aí o Tiziano ainda coloca Holofernes aqui para mostrar que ele domina como ninguém a mitologia grega, certo? Aí a gente vem com os trabalhos de Leonardo da Vinci, com a ideia da última ceia, onde ele começa a trabalhar uma coisa que depois vai ser desenvolvida no escorço, né, que são as linhas de fuga. Se vocês repararem, vocês vão ver, ó, que tudo na tela culmina para Jesus, né? Os discípulos apontam de algum modo o olhar, até mesmo aqueles que não olham apontam, ó, vejam que as mãos vão dando uma atenção, quase como uma cena teatral dando o foco para Jesus que está no centro, né? E a partir dele todo se constrói, né? A ideia dos pontos de fuga, toda a linha, ó, se eu pegar essa linha, toda ela vai convergir para Jesus. Ele é o centro do quadro, tudo sai dele, é o foco, né? A gente vai falar disso dos pontos de fuga, os pontos em que as linhas tendem a convergir e até ela os pontos em que as linhas tendem a sair dela. Isso vai acabar nos ajudando a entender o escorço, né? Que o Mantegna vai acabar criando aqui nesse trabalho que é a Lamentação de Cristo, ou Cristo Morto, também conhecido do André Mantegna. Né? Vocês perceberem, há algo esquisito, né, em relação ao tronco e às pernas de Cristo. Parece que as pernas estão um pouco menor. No escorço, nós vamos ter a ideia de que algo do quadro se comunica com algum elemento exterior ou que algum elemento do quadro parece que vai saltar, que vai sair. Se vocês repararem nas pernas, esse efeito quase que diminuição, é uma tentativa do Montaigne de fazer com que essas pernas saltassem para fora do quadro, quase como se nós pudéssemos pegar ou fazer uma cosquinha aqui nos pés do Cristo, né? Quase como se fosse isso que o Montaigne vai fazer. O escorço vai trabalhar dessa forma. Da mesma forma que tem aqui, ó, no Baco e Ariadne, Ariadne e Baco, ó, esse faunozinho aqui, ó, ele tem uma ideia do escorço, por quê? O olhar dele se comunica com o espectador, com quem está fora da tela, tá? Ele vai quebrar, romper a ideia do quadro. Ele não fica fechado em si só. E o Mantegna propõe isso a partir, né, das pernas de Cristo, quase como se eles fossem sair do quadro. A gente vem para o esfumato, que é mais uma técnica que vai ter em todos os quadros do Renascimento, e a gente vai ter, por exemplo, na Mona Lisa, né? Não sei se vocês perceberam. Vamos pegar aqui somente o rosto dela, né? Sabiam que a Mona Lisa tinha um véu, né? Olha aqui o véu da Mona Lisa. Certo? Não sei se vocês já haviam percebido. É, né? Muito sutil. Por que ele é muito sutil?
porque todo o rosto dela é praticamente feito em uma única coloração, um único tom, né? Um único tom não, desculpa, uma mesma cor, onde o Da Vinci ele vai alternando os tons, né, dos mais claros até os mais escuros, para nos fazer perceber os volumes presentes no rosto, né? Como olho, nariz, boca, maçã do rosto, queixo, mandíbula, né? E vai dando toda a sensação da Mona Lisa, né? Que a gente vai tendo aí. Não sei se vocês conseguem perceber essa transição, como é muito suave à medida que ele vai chegando nos sulcos do rosto, né? Ele vai escurecendo, fazendo a técnica do esfumato muito sutil para que a gente tenha aí essa percepção do rosto da Mona Lisa. Beleza? E aí, a Mona Lisa lá, retinha, ó, sem fazer nada. Tá vendo? Ela fica lá na dela. Né? Equilibrada, reta, o que o Renascimento vai trabalhar. Beleza? Vou parar por aqui. Deixo vocês aí com a atividade, que vocês vão ficar aí para casa. Tá? São 5 questões, façam, dá certo e a gente se vê na sala de aula. Valeu, meu povo. Tchau. Até mais.